Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu me chamo Jefferson Souza e você está no canal do Ministério ESPAD. No vídeo de hoje, eu quero falar de um livro chamado Gênesis. Se você é um leitor, um estudante assíduo da Palavra de Deus, ou se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia Sagrada, simplesmente lê-la, você deve ter se deparado em algum momento de sua leitura com o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3. Já se deparou com esse texto? Pois bem, é sobre esse texto, sobre esses versículos que abordaremos no vídeo de hoje. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, o texto sagrado nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No nosso Explique o Texto de hoje, nós nos embasaremos, a nossa fala, nesses 3 versículos. É muito conhecido de todos estes 3 versículos, porque Gênesis, no seu contexto, no seu título original, que é Bereshit, ou seja, no princípio, trata, como o nome já fala, do princípio de todas as coisas, o seu começo, a criação dos céus, da terra e tudo que neles há, a criação das árvores, dos animais, dos seres humanos. Então, o contexto de Gênesis primeiro aborda o estado criacional, o início de todas as coisas. Mas quando trata-se de Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, há muita controvérsia e há muitas ramificações teológicas, até que de certa forma teorias, acerca do que expressam estes versículos. E é dentro deste contexto que eu quero trazer basicamente e de forma bem rápida as 3 principais teorias acerca de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. A primeira teoria, eu quero reforçar para vocês que nos assistem, que as 3 que irei expor neste momento, todas as 3 elas são teorias, são apenas especulações para ter uma melhor interpretação do texto, mas não é uma doutrina aplicável e de ponto final, são apenas teorias. A primeira teoria que eu quero apresentar para vocês é acerca da teoria da restituição, ou mais conhecida como a teoria do intervalo ou a teoria da lacuna. O que expressa essa teoria? Essa teoria, ela prega, ela ensina, ela aplica que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a criação de Deus naquele ato inicial foi perfeita. Só que na passagem do versículo 1 para o versículo 2, nós temos o que chamamos de a queda de Satanás, contidas, relatadas e especificadas nos livros proféticos de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Então, esse intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, usa-se dentro da teoria da restituição os livros de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 para explicá-la. O que explica ou o que aplica esta teoria? Esta teoria ensina que tudo quando Deus criou, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a sua criação, a criação de Deus em primeiro lugar, ela foi uma criação perfeita. Mas quando Satanás é expulso dos céus, cai sobre a terra com a terça parte dos anjos, esta criação ela é deformada. Aí é o que nós iniciamos no versículo 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Então, a primeira teoria, chamada teoria da restituição, ou teoria do intervalo, ou lacuna, ela prega que entre os versículos 1 e 2,
do capítulo 1 de Gênesis, houve a queda de Satanás. E aquilo que no versículo 1 era uma criação perfeita, veio a ser vacuidade, uniformidade, deformidade no versículo 2. Como eu falei e repito, é apenas uma teoria. Se essa teoria vier a ser correta, o versículo 2, o seu ato ou a sua escrita inicial deve ser mudada. De que forma se coloca ou de que forma se deveria colocar? Não dessa forma como está escrito, e a terra era sem forma e vazia. Mas se essa teoria estiver correta, o certo a se colocar é: e a terra veio a ser sem forma e vazia. Então nós deveríamos mudar para que essa teoria venha a ser de certa forma bem aplicada e aceita. Há uma necessidade de mudar o contexto ou até mesmo a escrita do texto. Então, aí já foge do seu padrão. Então, isso inflige o quesito mudar o que uma vez foi instruído pelo próprio Deus aos seus escritores. Então, resumindo, a primeira teoria acerca de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, é que no versículo 1 a terra era perfeita. No versículo 2, neste intervalo de tempo indeterminado, Satanás é expulso dos céus, cai sobre a terra e gera o que inicia o versículo 2. Essa vacuidade, essa forma defeituosa, ou até mesmo uma forma que não existe. Então, a primeira teoria é chamada de teoria da restituição, ou intervalo ou lacuna. A segunda teoria é a teoria do caos inicial. O que essa teoria do caos inicial prega? A teoria do caos inicial prega, ensina e aplica que o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis é apenas uma narrativa ou um versículo introdutório, ou até mesmo uma declaração introdutória. O versículo 1 de Gênesis é apenas Moisés escrevendo, narrando-nos que no princípio Deus de fato criou os céus e a terra. Porém, não tem ligação alguma com o versículo 2. Muito pelo contrário, segundo a teoria do caos inicial, o versículo 1 é uma narração introdutória ou uma apresentação introdutória do texto, e o ato criacional de Deus inicia-se no versículo de número 2. Como inicia-se no versículo de número 2? O versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. Então aí nós temos uma deformidade e uma vacuidade. É sem forma e vazia. Segundo a teoria do caos inicial, a criação inicia-se aqui. Por quê? Porque Deus, como sendo um perfeito e um perito escultor, ele pega o mundo, a terra, e coloca como se fosse uma pedra bruta, e ele, o perfeito escultor, vai esculpindo aquela pedra a partir do versículo 3, onde ele cria a luz, onde ele cria a separação, onde ele cria as árvores, onde ele cria as águas, onde ele cria os luzeiros e todo o contexto do capítulo 1. Então, na segunda teoria, que se chama teoria do caos inicial, prega-se que o versículo 1 é apenas uma declaração introdutória de Moisés, sem qualquer ligação com o versículo 2, e que o ato criacional de Deus se dá a partir do versículo 2, quando Deus, como um perfeito escultor, cria a partir da falta de forma ou da deformidade e vazio da terra. Deus começa a criar todas as coisas. Deus começa a dar sentido a todas as coisas. E esta teoria, por sua vez, despreza o quesito ou a aplicação de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, de que ali Satanás cai e deforma a terra. Essa aplicação, na segunda teoria do caos inicial, ela é completamente descartável. E a terceira e última teoria que irei expor dentro desse contexto, neste vídeo,
é acerca da teoria do caos pré-criação. O que essa teoria do caos pré-criação prega e ensina? A teoria do caos pré-criação ensina que o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis também é denotado ou colocado como uma declaração introdutória, uma narrativa introdutória sem ligação ao versículo 2, e que a partir do versículo 2 nós vemos ali Deus criando todas as coisas, parecida com a segunda teoria do caos inicial. Porém, a diferença é que essa teoria do caos pré-criação, ela descarta o que chamamos de ex nihilo, ou seja, do nada. Como assim? Essa teoria, ela descarta o Deus que cria todas as coisas do nada. Então, ela descarta, ela aniquila o verbo bara ou bará, onde denota que Deus cria, traz à existência aquilo que até então não existia. Essa teoria, ela prega que o versículo 1 é uma introdução, a narrativa acerca da criação inicia-se no versículo 2, mas Deus não cria as coisas do nada. Deus cria acerca da matéria que já existia. Só que essa teoria não consegue definir de onde Deus, entre aspas, obviamente, tira esta matéria para criar a terra e tudo que nela há. Essa teoria não se sustenta porque ela não consegue definir de onde Deus pega a matéria que traz à existência todas as coisas. E acerca do caos, essa teoria prega que o caos aconteceu em um período muito antes do versículo 1 de Gênesis, em um período indeterminado, em um período de tempo que não tem definição, não tem especificação, que não tem um tempo determinado. Então, para recapitular, a primeira teoria é a teoria da restituição, onde prega que houve uma deformidade na criação de Deus entre os versículos 1 e 2 com a queda de Satanás. A segunda teoria é a teoria do caos inicial, onde não há nenhuma ligação do versículo 1 com o versículo 2. O versículo 1 é uma narrativa introdutória e a criação de Deus começa a partir do versículo 2. A terra como uma pedra bruta e Deus como o escultor que vai a esculpindo, a dando forma, a preenchendo. E a terceira teoria e última teoria é a teoria do caos pré-criação, ou seja, o caos do versículo 2 é definido em um período muito antes, indeterminado, do versículo 1, e que o versículo 1 é uma narrativa introdutória e Deus não cria do ex nihilo, ou seja, do nada. Deus cria de uma matéria já existente, sendo que essa teoria não consegue definir de onde Deus tira essa matéria. Você aprendeu? Você gostou? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Tem alguma pergunta? Deixa nos comentários que nós iremos respondê-lo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações e não esqueça de dar o seu like, de dar o seu joinha. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.